Episódio 39. Saúde do idoso. Primeira parte. Aprenda a envelhecer sem ficar velho. Você provavelmente conhece alguém idoso, já na quarta idade, acima dos 80 anos de idade. Isso está cada vez mais comum nos dias de hoje, já que o Brasil está se tornando um país de idoso e feminino. Isso mesmo, eu tô cansado de ver excursões de viúvas, mas te confesso que nunca vi excursões de viúvos. A esposa vive em média 8 anos a mais que o seu marido nos países longevos, como Okinawa, que fica no Japão, Vilizabamba, no Equador, Abcásia, na Geórgia, Unza, no Paquistão. O único lugar centenário que tem homens e mulheres longevos acima dos 100 anos na mesma proporção é em Sardenha, na Itália. Na década de 50, havia muito mais criança do que adulto. Hoje, a realidade já inverteu. Tem mais adultos que crianças abaixo de 14 anos. A pirâmide populacional estritou a base devido à redução da taxa de natalidade, da taxa de mortalidade e o aumento da qualidade de vida da população adulta brasileira, segundo o IBGE. Estima-se que em 2050 seremos 2,2 milhões de idosos no mundo, sendo que em 99 éramos apenas 145 mil, e a mão de obra jovem ficará cada vez mais escassa, como nos países desenvolvidos da Europa. Eu diria, na minha opinião, que o motivo são outros, como a infertilidade pelo uso crônico de anticoncepcionais, por opção sexual e por decisão pessoal de não ter mais filhos. Mas afinal, será que estamos envelhecendo com saúde? O que mais mata no Brasil? Será que são doenças agudas ou crônicas? O que fazer para envelhecer sem as doenças modernas? Será que podemos retardar o processo de envelhecimento ou até mesmo envelhecer sem ficar velho? Olá, aqui é Abílio Ceroni, seu doutor saúde do Dicas Curtas. E se você se identificou com alguma dessas perguntas, hoje você vai aprender dicas para envelhecer de forma saudável, tanto no aspecto físico como no mental. Bem-vindo ao podcast do Doutor Saúde do Dicas Curtas. Em poucos minutos, tudo o que você sempre quis saber para viver bem com o seu corpo e sua mente. Então vamos lá. Sabemos que envelhecer é um processo natural da vida. Avaliamos a idade cronológica, registrada a partir da certidão de nascimento, e avaliamos a idade biológica a partir de 44 marcadores. Ou seja, você pode até ter uma idade cronológica de 40 anos de idade, porém uma idade biológica de 30 ou 50 anos. Tem gente que tem 40 anos de idade, mas apresenta ter muito menos, 30 por exemplo, com menos rugas, mais vigor físico, mais planos para o futuro, enquanto encontramos pessoas com a mesma idade cronológica, porém apresenta ter 50 anos de idade, com mais rugas, mais sedentárias, que só falam conjugando o verbo no passado, eu era, eu fiz, vivendo do passado. Existem pouquíssimas pessoas que vivem muito e com saúde, e tem milhares de pessoas que vivem muito com doença. Pouquíssimas pessoas passam dos 80 anos de idade jogando bola, praticando exercícios físicos regulares, e tem milhares de pessoas que passam dos 80 anos de idade acamadas, doentes, surdas, dependentes das pessoas para irem ao banheiro, enfim, para sobreviverem. As pessoas deixaram de morrer por processos agudos, como as infecções, depois que inventaram o antibiótico. E hoje elas morrem por processos crônicos, como a diabetes, a hipertensão, cardiopatias, que são problemas no coração, câncer, Alzheimer e até mesmo Parkinson. Existe uma coisa chamada compressão da morbidade, ou seja, é o tempo que a curva da doença te leva para a morte.
Hoje essa curva dura em média 20 anos de idade. Você vive dos 60 aos 80 com essas doenças crônicas, mas ela poderia ser apenas um ano. Você poderia viver somente o último ano da sua vida, até os 79 anos, gozando de uma vida esplêndida e fazer a curva dos 79 aos 80 anos. Veja bem, o passarinho na véspera de morrer, o que ele estava fazendo? Voando. E o leão, na véspera de morrer, ele estava caçando. Viveram cada minuto como se desprezasse a velhice. E nós, seres humanos, também podemos viver como os animais. Hoje, vou te ensinar como ultrapassar dos 80 anos de idade, sem as doenças modernas, com simples dicas poderosas. Existem 5 marcadores fundamentais que devemos estar atentos: temperatura do corpo, inflamação dos tecidos, quantidade dos caminhõezinhos que carregam a glicose no seu sangue, chamado hemoglobina glicada, hormônios esteroidais e a porcentagem de gordura corpórea. E para cada marcador, eu vou te dar a dica fundamental para combater e prevenir. Agora que você aprendeu os principais marcadores do envelhecimento, agora você vai aprender 5 dicas para envelhecer jovem. Antes de falar das dicas, eu te pergunto: você sabia que existe um ser vivo que é imortal? Isso mesmo, existe uma espécie de água-viva chamada Turritopsis dohrnii. Existe um marcador de vida, já falado em outros episódios, chamado telômero, que está no terminal do cromossoma, que é semelhante a um filetinho do cardápio do sapato, e à medida que envelhecemos, esse telômero ele encurta. Mas assim como a célula cancerígena, esta água-viva descobriu uma forma, um jeito de estar sempre aumentando e renovando esse telômero, se tornando imortal perante a ação do tempo. Agora preste atenção nas dicas. Dica número 1. Durante 5 dias consecutivos, ao acordar, antes de se levantar, você afere a sua temperatura corporal com um termômetro na boca. Soma os resultados e divida por 5. O resultado tem que estar entre 36,6 a 37,1 graus Celsius. Caso esteja abaixo, você apresenta hipotireoidismo, que é uma disfunção da glândula tireoide. E hoje vivendo uma epidemia de hipotireoidismo. Muita gente tem e nem sabe que tem. Caso esteja baixo, o ideal é suplementar com iodo, selênio, que o iodo só funciona na presença do selênio e do ferro. E fuja da água clorada e fluoretada e principalmente do pãozinho, que é rico em bromo. Essas substâncias competem com o iodo do seu corpo, levando ao hipotireoidismo. Dica número 2. Em jejum, pela manhã, você vai cortar um limãozinho ao meio, joga no liquidificador e acrescenta uma pitada de sal grosso marinho ou do Himalaia, acrescenta 500 ml de água e uma colher de chá de um tempero indiano, que é o povo que menos tem infarto do miocárdio no mundo, devido ao uso desse tempero chamado curry, que é uma mistura de açafrão da terra com pimenta do reino, que aumenta a absorção significativa do açafrão, que é um poderoso anti-inflamatório natural, prevenindo das inflamações crônicas, como as lombalgias, as artrites, as artroses, bursites. Ela vai diminuir o marcador de inflamação crônica, a proteína C reativa, que é o PCR, e vai controlar o nível de homocisteína relacionada também ao infarto. Então você vai bater tudo isso no liquidificador e vai beber em jejum pela manhã. Também o uso de resveratrol, encontrado na casca e na semente das uvas, ou o uso do óleo cantal, encontrado no azeite de oliva extra virgem, prensado a frio, no vidro escuro, ajudam a desinflamar e a destruir as gorduras beta-amiloides, que são gordurinhas que se formam no seu cérebro, que são responsáveis pelas doenças crônicas como Alzheimer e o Parkinson. E não adianta nada disso, introduzir esses anti-inflamatórios naturais, se você não substituir o óleo de cozinha de girassol, de milho, o canola, por outros óleos
que são saudáveis perante esses óleos sintéticos, que seriam o óleo de coco, o óleo de oliva ou até mesmo a banha de porco para cozinhar. Dica número 3. Tempere a comida sempre com alho e cebola. Além de serem depurativas, diurética, antioxidante, anti-inflamatória, rica em bioflavonoides como a quercetina e a alicina, ricas também em vitaminas do complexo B, vitamina C, vitamina A, potássio, selênio, que protege desde a gripe até o câncer, também contém uma substância chamada glucoquinina. Por isso que a cebola é chamada de insulina natural ou vegetal. Quando triturada, controla o nível de glicose no seu sangue. Por isso a dica aqui também é usar em sucos vermelhos ou até mesmo na limonada. E para tirar o mau hálito, coma salsinha ou beba um gole de vinho após ingerir. E para as mãos, lave com sal grosso ou açúcar. E para os olhos não lacrimejar, quando você estiver cortando a cebola, sempre use uma vasilha de água ou abra a torneira no momento. E fuja sempre dos doces em geral. Aprenda a apreciar o sabor natural dos alimentos, evitando envenenar com açúcar e adoçante. Programe o seu dia para mais refeições, 6 vezes ao dia. Isso diminui a união da hemoglobina com a glicose, prevenindo a formação da famosa hemoglobina glicada. Dica número 4. Programe o seu despertador para dormir e acordar. Faça atividades físicas regulares, consuma banana, de preferência banana verde, que é rica em triptofano, precursora de um hormônio chamado serotonina, que é precursora do hormônio do sono chamado melatonina. Principalmente, aprenda a gerir o estresse, pois ele aumenta o cortisol, que diminui a produção da melatonina. Todos esses hábitos irão potencializar o seu sono, irá promover uma melhora no controle hormonal, sexual, que é a chave principal da longevidade saudável. Dica número 5. Consuma vinagre de maçã com mel. Uma colher diária vai ajudar a controlar o nível de triglicerídeos. Então ele vai melhorar a relação com os colesteróis. E a dica surpresa: descubra e viva seu propósito de vida. Se você ainda não descobriu, eu já ensinei em episódios passados através da janela de Johari. A lista dos principais suplementos utilizados na velhice você encontra no link da descrição. Resumindo, preste bastante atenção e saiba que você pode envelhecer, mas com saúde. Se você ainda não se atentou que a doença não é um processo natural da velhice, e sim um reflexo de hábitos errados, da falta de nutrientes, deficiência na sua absorção, atrofia de órgãos que podem ser supridos, desequilíbrio do terreno biológico, somatização dos maus pensamentos e a falta de propósito de vida. Comece a prestar atenção, comece a praticar as dicas que você vai aumentar sua longevidade com saúde. Então, o que você achou dessas dicas? Qual assunto você gostaria de saber mais a respeito? Ficou com alguma dúvida? Me procure no grupo, o Doutor Saúde no Facebook. Eu estarei lá à disposição para esclarecer todas elas e aproveite para segui-la. Curta, comente e compartilhe usando o iTunes e assine este podcast no seu dispositivo Apple, através do aplicativo Podcast, ou no seu dispositivo Android, usando o aplicativo Podcast da sua preferência. Assim você fica sabendo sempre quando tiver um novo episódio. E é claro, estamos também no Spotify e no Deezer. Continue acompanhando esse podcast. Eu sou Abílio Ceroni, seu Doutor Saúde do Dicas Curtas. E para finalizar, aproveite para conhecer também o nosso time de experts através do nosso site www.dicascurtas.com.br. Um abraço e até a próxima semana! Conheça os demais experts em www.dicascurtas.com.br.